Oferecimento: Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center, Londrina. Olá, bom dia para todo mundo. Hoje a igreja se veste com a cor do martírio para celebrar o grande santo Irineu, que viveu no primeiro século da igreja. E ele dizia o seguinte, abre aspas, a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é um dia ver a Deus face a face. Fecha aspas. Quarta-feira, 28 de junho de 2023. Rezemos. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão do vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Amém. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus havia profetas de todos os tipos, pessoas que proclamavam mensagens apocalípticas para envolver as pessoas nos vários movimentos daquela época, essênios, fariseus, zelotes e tantos outros, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quando Mateus escreve também, houve profetas que anunciaram mensagens diferentes das mensagens proclamadas pelas comunidades. As cartas de Paulo mencionam estes movimentos e tendências. 1 Coríntios, capítulo 12, Gálatas, capítulo 1, capítulo 11. Então não deve ter sido fácil para as comunidades discernir os espíritos. Daí a importância das palavras de Jesus sobre os falsos profetas. E a advertência é muito forte. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A mesma imagem é utilizada quando Jesus envia em missão os seus discípulos. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10. A oposição entre lobo voraz e o cordeiro manso é irreconciliável, a menos que o lobo se converta e perca sua agressividade, como sugere o profeta Isaías, no capítulo 11, no capítulo 65. O que importa aqui em nosso texto é o dom do discernimento. Não é fácil discernir espíritos. Às vezes acontece que interesses pessoais ou de grupo levam as pessoas a proclamar falsos, aqueles profetas que anunciam a verdade que muitas vezes nos incomoda. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Foi eliminado e condenado à morte, considerado um falso profeta pelas autoridades religiosas da época. Então, de vez em quando, a mesma coisa acontecia e continua acontecendo. Para ajudar a discernir os espíritos do mal e do bem, Jesus usa a comparação dos frutos. Pelos seus frutos os reconhecereis. Um critério semelhante já havia sido sugerido pelo livro do Deuteronômio,
lá no capítulo 18, sobretudo versículos de 21 a 22. E Jesus acrescenta: será que colhemos uvas dos espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má conseguirá dar frutos bons. Cada árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Também no Evangelho de João, Jesus completa a comparação. Todo ramo em mim que não dá fruto, o Pai o corta. Os ramos que dão fruto, ele poda para que deem mais fruto ainda. O ramo que não permanece unido à videira não pode dar fruto. Esses ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Que tenhamos sabedoria, minha gente, para não cair em qualquer discurso ou ideia que chega até nós. Tenhamos critérios para identificar com o máximo de precisão os verdadeiros anunciadores do nosso tempo. Santo Irineu de Leão. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo. Por sua vez, conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria o risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador da paz, logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. E ao voltar da missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, o qual o havia enviado para Roma, e sendo assim, foi ele o escolhido para sucessor do episcopado de Leão. Erudito, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges, sobre a sucessão apostólica e muito dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Ocupou-se da evangelização e combateu a heresia dos gnósticos e muitas outras que proliferavam nesses primeiros tempos da Igreja. Este grande bispo morreu mártir no dia 28 de junho de 202, na perseguição do imperador Severo. Sua festa litúrgica ocorre nesta mesma data. Meu Senhor e meu Deus, pela intercessão e fidelidade de Santo Irineu, concedei-me a graça de também ser um sinal de paz, de unidade e de defesa da fé. Amém. Por intercessão de Santo Irineu, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e nos encontramos amanhã.